Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o VIGIP, o fundo da Valora que investe em operações atreladas ao IPCA, tá? Então, uma diferenciação rápida, eu recebi muito essa pergunta. VIGIR investe majoritariamente em operações atreladas ao CDI e o VIGIP, que é o fundo de hoje, em operações atreladas ao IPCA. Pois bem, no fundo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre as atualizações do fundo e também se o fundo vai conseguir manter 1,20 que ele distribuiu no último mês. A gente vai dar uma olhadinha na DRE para conseguir projetar algumas situações. Então vamos lá, comentários do gestor. O fundo encerrou o mês de abril com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuído em 48 diferentes operações, no valor aqui de mais de 1,1 bi. Então, uma quantidade interessante de operações, quase 50 operações, traz ali uma pulverização da carteira. Tem algumas posições que estão um pouquinho mais concentradas, mas a gente sabe que a Valora ela usa essa estratégia de manter o que ela quer para ser utilizado como caixa em algumas operações mais líquidas e mais high grades. E aí quando tem uma outra oportunidade, ela vende essas posições justamente por ser mais líquida no mercado, ela consegue vender com agilidade e faz novas alocações. Então aquela concentração ali que a gente vê maior em algumas operações, a gente tem que ponderar isso. Bom, ao longo do mês de abril, o fundo recebeu amortizações dos CRIs no valor de 2,8 milhões, abrindo espaço para o fundo fazer novos investimentos, especialmente no momento onde os novos CRIs têm sido adquiridos com taxas superiores ao yield médio ponderado da carteira. Então isso aqui é interessante, inclusive o fundo ele pode fazer aí algumas vendas, tanto para desacroar alguma inflação que esteja ali acroada, quanto para conseguir fazer esse movimento. Eu até comentei isso em algum vídeo recente, salvo engano, do BCFF, que é o fundo de fundos, ou do HFOF, também falei sobre isso. Vender posições, mesmo gerando um prejuízo, pode ser interessante desde que você consiga alocar esse dinheiro, né, esse valor, em uma outra operação que te dê uma rentabilidade maior do que simplesmente aquela operação que você vendeu no prejuízo se recuperar. Então vamos observar aí os próximos meses para ver se a Valora vai fazer esse tipo de movimentação, justamente porque nesse momento existem operações com yield médio maior que a carteira. Então se ela consegue fazer isso, ou se ela consegue emitir, o fundo já está se recuperando, ela vai conseguir puxar o yield médio da carteira para cima, consequentemente os dividendos também. Bom, como eu disse, a distribuição foi de 1,20 no último mês, equivalente a uma distribuição, uma rentabilidade, na verdade, líquida, de IPCA mais 6,7 ao ano, com base no valor da cota patrimonial, e considerando o IPCA de fevereiro, que foi de 0,84. Nos últimos 12 meses, então, o rendimento acumulado, né, foi equivalente a IPCA mais 7,1 ao ano, com base também no valor da cota patrimonial. Aqui, como em vários outros fundos de papel, a grande questão, a grande vantagem para quem estudou bem e fez boas compras foi alocar seu capital em fundos que estavam descontados. Então, ele pagou IPCA mais 7,1 no valor da cota patrimonial, só que ele negociou com um deságio grande. Então, com deságio, você levava para casa muitas vezes IPCA mais 9, outros fundos chegou até IPCA mais 12. Então, aí o mercado deu 6 meses, talvez um pouco mais, um pouco menos, de assim grandes oportunidades. Agora o mercado já se recuperou, ainda tem oportunidades, mas elas já foram maiores. Pessoal, se estiver gostando do conteúdo, não esqueçam de deixar o like e também se inscrever no canal. Isso ajuda demais aqui na divulgação do meu conteúdo, beleza? Qualidade de crédito da carteira. Todos os CRIs da carteira do fundo encontram-se adimplentes. Na opinião da gestão, a carteira continua saudável. Então aí, super tranquilo o fundo. O fundo encerrou o mês com 82 mil cotistas, um pouco mais. O volume médio foi de 2 milhões, então a liquidez aí também tranquila. Eventos subsequentes. No mês de maio, o fundo adquiriu um total líquido de 10 milhões e meio em posições adicionais de 3 CRIs já existentes. Pois bem, vamos aqui a DRE. Bom, primeira linha que eu quero comentar com vocês. Despesas, saídas de caixa. A gente viu que nesse mês aqui foi um pouquinho menor que nos últimos 2 meses. Lembrando que essa linha de despesas eu venho pedindo há muito tempo, se fosse possível a Valora quebrar essa linha. Então colocar aqui o que é despesa de taxa de administração, taxa de performance, custo ali com as compromissadas. Até tem como a gente chegar nesse valor das compromissadas aproximado, mas dá muito trabalho.
seria interessante que ela colocasse aqui para a gente, até para a gente conseguir ver quando essas operações compromissadas acabarem, qual que é realmente o custo do fundo, né, o custo ali com as despesas das taxas. Pois bem, então esse mês a gente vê que teve um custo um pouquinho menor, ainda assim o fundo gerou um resultado menor que no mês passado e distribuiu um pouco mais do que gerou. Então ele usou um pouquinho das suas reservas, a gente consegue ver aqui que em março ele gerou 14,2, distribuiu 12,9, então ele reteve aqui um pouquinho, e nesse mês ele utilizou já parte desse valor que ele tinha retido, e o fundo aqui ele não informa para a gente quanto que ele tem por cota acumulado de rendimento a ser distribuído. O que a gente consegue ver é que no ano ele ainda distribuiu um pouquinho acima do que ele gerou. Então o fundo aqui tem uma questão a se resolver nos próximos meses. Considerando isso, considerando também que o rendimento foi referente a fevereiro, né, o IPCA de fevereiro, 0,84, e março o IPCA foi menor, a minha projeção para o próximo mês é de um dividendo no máximo em linha com esse 1,20, mas tendendo a ser um pouquinho menor. Isso, obviamente, se a gente não considerar que a gestão possa fazer algum movimento. A gestão, de repente, pode vender aqui uma posição que tinha uma inflação acruada, destrava, aloca em uma outra operação, e com isso aqui a linha de DRE em negociação, né, ela vem maior, porque olha aqui em março o fundo negociou 3,2, em abril 1,5. A correção veio maior quando considerada em comparação a março, mas a negociação foi menor. Então, essa linha de negociação é muito difícil de projetar. Se a gente considerar tudo mais ou menos em linha, eu não acredito no dividendo superior a 1,20, ok? Bom, falando um pouquinho aqui da carteira de ativos, só a título de curiosidade para vocês, né? Então aqui as primeiras posições foi o que eu comentei, o Critenda, Tecnisa, o fundo, né, utiliza essas duas posições por vezes como caixa, tá? Então esse percentual às vezes aumenta um pouquinho, abaixa um pouquinho, para o fundo conseguir ter essa liquidez. Tem aqui o CRI GTLG, vamos ver como que essa operação aqui vai continuar nos próximos meses, porque a gente sabe que o HGLG está em emissão. Quando ele captar ali o valor que ele captar, ele vai pré-pagar parte dessa dívida do GTLG, e aí vai ser interessante para a gente ver como que isso vai refletir aqui no fundo. Vai ter uma multa de pré-pagamento? Não tem uma multa? Vai quitar esse valor inteiro? De repente, quitar esse valor inteiro, apesar de ser uma operação muito segura, então high grade, mas pode ser interessante, porque imagina voltar aqui para o caixa do fundo 50 e tantos milhões. O fundo consegue alocar isso em operações que pagam mais do que IPCA mais 5,93, sendo tão high grades quanto, porque o momento do mercado está favorável a isso. Bom, Criverano aqui eu também deixei marcado, por quê? Porque no Vigir também tem essa operação lá, obviamente indexada em outro indexador, salvo engano lá, CDI, né? Como eu falei no começo do vídeo. Eles têm uma posiçãozinha em IPCA, eu não sei se esse Criverano lá também está em IPCA ou se está em CDI, mas a questão aqui que eu quero levantar para vocês é o seguinte, tem que ficar de olho, pessoal, nessas sobreposições, tá? Principalmente para quem investe aí em veículos de uma mesma gestora, às vezes você está diversificando, mas às vezes você está diversificando só em indexadores e tem muitas operações que são sobrepostas, então você tem que ir virando aqui, tem que ir virando lá. São operações pequenas aqui e lá, mas de repente você começa a ficar muito exposto em uma operação que está grande nos dois fundos, então tem que ficar de olho nisso. Aqui a gente consegue ver que o fundo tem uma pequena alavancagem de 2,79. Essa alavancagem hoje tem um custo médio de CDI mais 0,8 ao ano. Um pouquinho que mais caro que o VRTA, a VRTA também informa, lá vai de 0,6 a 0,8, tendendo mais para 0,6. Essas operações, lembrando pessoal, elas nesse preço aqui tendem a ser positivas. Para quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso, eu fiz um vídeo no CPTS, tá? Lá eles explicam sobre essa questão de dar prejuízo ou lucro essas operações compromissadas. Então é interessante aqui essa operação compromissada não ficar tão alta no fundo. Beleza, pessoal? Mas é isso aqui. Essa parte final do relatório é toda igual. Aqui a gente tem a taxa de sensibilidade. O fundo já se recuperou bem, né? Está na faixa de 87. Então hoje ele entrega aqui um IPCA mais 8,6 a 8,8, mais ou menos nessa faixa. Esse fundo já foi cotado ali, acho que até abaixo dos R$ 80
lá realmente pode ter sido o fundo do fundo, né? A cotação mínima. Até acho que eu comentei isso em vídeo aqui. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam. Lembrando, o Telegram está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Valeu!